Era ele que erguia as casas, onde antes só havia chão. E como um pássaro sem asas, ele subia as casas que lhe brotavam das mãos. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender como um tijolo valia mais que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadrias. E quanto ao pão, ele comia. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, à frente uma igreja, um quartel e uma prisão. Prisão que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De modo que certo dia, à mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado por uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele que fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele que fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não saberei jamais o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, em que ele mesmo levantara. Um novo mundo se abria do que sequer suspeitava. E o operário emocionado olhou bem para sua mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal a sua construção cresceu também o operário. Cresceu alto e profundo, largo no coração. E assim como tudo que cresce, não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Foi então que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. Começou a notar coisas que antes não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão Zuarte era o terno do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão e que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. O operário se fez forte na sua resolução. Mas como era de se esperar, os homens da delação começaram a dizer coisas no ouvido do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convença-no do contrário, disse o patrão sobre o operário. E dizendo isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, foi de súbito cercado pelos homens da delação. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando perguntado, o operário disse não. Sofreu predestinado a sua primeira agressão. Várias outras se seguiram, várias outras seguirão. Mas por imprescindível, o edifício em construção, seu trabalho prosseguia. E todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que foi levado
ao alto da construção e, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder. Dou porque a mim foi entregue. Dou a quem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Porém, tudo o que vês será teu, se me adorares e abandonares o que o fazem dizer não. Disse e fintou o operário, que olhava e refletia. Mas o que viu o operário, o patrão nunca viria. O operário via casa, dentro das estruturas, objetos, coisas, produtos, manufatura. Via em tudo o que fazia o lucro do patrão. Em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura! Gritou o patrão. Não vê tudo que te doeu? Mentira, disse o operário. Não pode dar-me o que é meu. E um grande silêncio se fez, que todos admiraram. Um silêncio de martírio, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu vozes de todos os seus irmãos, dos seus irmãos que morreram por outros que viverão. E uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um pobre homem esquecido, perdido na multidão. Razão, porém, que eu fizera de um operário construído, um operário em construção.